Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 32 e 33 do curso de Química 2 e o assunto desta aula é rendimento. Bom, toda vez que você trabalhar com uma questão de estequiometria, você vai ter que seguir esses 7 passos. O primeiro passo é montar a reação. Se você assistiu às aulas de estequiometria, você viu que foi aumentando os passos. Então, o primeiro passo é montar a reação. Geralmente ele te dá a reação ou geralmente ele descreve a reação no enunciado. Então você monta a reação. Posteriormente você vai ter que balancear a reação na proporção em mols. Você tem que botar a quantidade em mols. Com a quantidade em mols, aí você vai ter que relacionar o número de mols com as unidades fornecidas. Por exemplo, se ele quiser em gramas por mol, se ele quiser em volume, se ele quiser a quantidade de moléculas, você sabe tudo a partir da quantidade em mols. Posteriormente, você vai ter que verificar se tem excesso nos reagentes. Se tiver excesso, você vai ter que trabalhar com o limitante, com aquele que limita a reação, que é o menor fator multiplicativo, como eu dei nas aulas. E depois, você só trabalha com a parte pura. Com a parte pura, tem 2 tipos de enunciados. O primeiro enunciado é aquele que ele te dá a porcentagem impura. Então, você tira da amostra total. Por exemplo, ele fala que 10% da amostra é impura. Então, você só vai trabalhar com 90%. Você só trabalha com a parte pura do reagente. E o último passo que é dessa aula é o rendimento no final da operação. O rendimento, você tem que calculá-lo só no final da reação química. Quando você acha a quantidade, a massa, o volume ou a quantidade de mols, aí você multiplica pelo rendimento. Então, esses 6 primeiros passos, você tem que fazer no início da reação. Você tem que ter tudo isso no início da reação. Após você calcular a reação inteira, você calcula o rendimento, ok? Então, isso daqui tudo você faz antes de fazer a reação química, antes de calcular tudo, você tem que achar tudo isso, e no final da reação química você acha o rendimento, você multiplica pelo rendimento. Vamos fazer o exercício que fica mais fácil de entender. Vamos lá, exemplo 1. Eu vou fazer igual aquela maneira. Perceba que ele vai te dar uma reação química, o H2 mais o nitrogênio, formando a amônia. Então, forma a amônia, NH3. Perceba que isso não está nada balanceado. Então, monta a reação, depois balanceia. Aqui tem 3 hidrogênios, 1 nitrogênio, aqui tem 2 hidrogênios e 1 nitrogênio. Então, se você multiplicar aqui por 2, você vai ter 2 nitrogênio, 1 e 6 hidrogênio. Então, você vai ter que multiplicar aqui por 3. Então, fica 3, 1, 2. Então, 3 mol, multiplica por 1 mol, multiplica por 2 mol. Aqui você já tem, você já matou os 3 pontos, os 3 passos. Montou a reação, proporção em mol. Agora, você vai trabalhar com as unidades fornecidas. Vamos lá. Ele fala no enunciado, ele fala que tem a massa molar do hidrogênio é 2 gramas, isso você já sabe por mol. Ele fala que o volume por mol, o volume molar é 20 litros por mol, ok. E ele fala que tem uma massa de H2 de 30 gramas. E ele pergunta qual é o volume de NH3 após essa reação. Mas ele fala que o rendimento dessa reação, o rendimento é de 80%. Vamos lá. Se 3 mol forma 2 mol, então 3 vezes 2, que é a massa molar, vai nos fornecer 2 vezes quanto que é o volume molar? 20 litros por mol. Então, montei a reação, balanceei a reação e relacionei o número de mols com as unidades fornecidas. O que ele forneceu?
ele forneceu a quantidade em gramas de hidrogênio e pediu o volume de amônia. Então, aqui está em gramas, ó, 2 gramas, e aqui está em litros, 20 litros, porque cada mol tem 20 litros, e se tem 2 mol, tem 40 litros. E ele pergunta, com 30 gramas de hidrogênio, qual vai ser a quantidade de mols? Então, com 30 gramas, qual vai ser a quantidade em litros de amônia? Então, a quantidade de litros de amônia, então o volume, então, que eu vou botar aqui, ó, o volume de NH3, ele pergunta. Então, o volume de NH3 vai ser igual a 30 vezes 2 vezes 20 dividido por 3 vezes 2. Então, o volume de NH3 vai ser, corta. Então, vai ficar 10 vezes 20, que dá 200 litros. Ok, aí o cara vai lá, tem a letra A, tem 200 litros. Tem a letra B, 150 litros. Tem a letra C, 120 litros. Tem a letra D, 250 litros. E na letra E tem 160 litros. Aí o cara vai lá, acha isso aqui e já vai marcar a outra letra E. Errou. Burro. Errou. Por quê? Porque ele dá um rendimento. O rendimento você tem que multiplicar no final da operação. Então, ele fala que o rendimento é de 80%. Então, aqui seria um rendimento de 100%. 200 litros seria de 100%. Mas ele não é um rendimento de 100%, é de 80%. Então, você pega o valor final, o valor de 100%, que é o volume de NH3, e multiplica por 80%. O que é 80%? 80 dividido por 100. Ou o volume de NH3 multiplicado, volume de NH3 multiplicado por 0,8, porque 80% é 0,8. Então vai ficar 200 multiplicado por 0,8, que dá 160 litros. Então a alternativa correta era a letra E, não 200 litros. Então tome cuidado. Você tem que ler o enunciado inteiro. Geralmente ele mistura tudo. Ele mistura impureza junto com reagente limitante e fala do rendimento. Então o rendimento sempre é aplicado no final da operação. Sempre. Enquanto que esses 6 passos é aplicado no início da reação. E o rendimento é sempre no final. Então a alternativa correta era 160 litros. Quem marcou 200 litros errou de besta. Por quê? Porque não multiplicou pelo rendimento. Então, o rendimento é sempre multiplicado no final da reação, ok? No final do processo de cálculo estequiométrico. Vamos para uma outra questão. Vou apagar isso daqui. Questão exercício 2. O exercício 2, no exercício 1 ele já te deu o rendimento. No exercício 2 ele pergunta qual vai ser o rendimento. Então ele te dá que o hidróxido de magnésio, que é uma base, o hidróxido de magnésio, quando reage, sofre um aumento da temperatura, sofre uma decomposição física, ele produz o óxido de magnésio mais a água. Perceba que aqui está já balanceado, porque 2 águas, então 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Então tá 1 para 1 para 1. Ok. Ótimo. Quando você pega o hidróxido de magnésio e você coloca ele e você esquenta ele, você forma o óxido de magnésio e água. Ok. Aí ele fala, então aqui vai ficar 1 mol para 1 mol para 1 mol. Ok. Então eu montei a reação e balanceei em mols. Agora a gente vai ter que relacionar com as unidades fornecidas. Bom, ele fala que o hidróxido de magnésio,
a massa molar dele é de 58 gramas por mol. Ok. Então, o hidróxido de magnésio, deixa eu só botar maiúsculo aqui, o hidróxido de magnésio tem 58 gramas por mol. E ele fala que o óxido de magnésio tem 40 gramas por mol. Beleza. E ele pergunta qual vai ser o rendimento. Qual vai ser o rendimento? Qual vai ser o rendimento quando você reage 100 gramas de hidróxido de magnésio com quando você reage 177 gramas 174 gramas de hidróxido de magnésio. Qual vai ser o rendimento quando você pega 174 gramas de hidróxido de magnésio e forma 100 gramas de óxido de magnésio? E ele pergunta qual é o rendimento disso. Vamos fazer. Bom, 1 mol tem 58 gramas. Então, 58 gramas forma 40 gramas. Se você tivesse... Primeiramente, você vai ter que fazer com 174 gramas. Se você tivesse 174 gramas, quanto que você ia ter? Você não ia ter 100 gramas, você ia ter X. Então, a massa em gramas, o magnésio, o óxido de magnésio em gramas, vai ser igual a 40 vezes 174 dividido por 58. Então, você tem que, isso aqui, ó, é 3. É 3, né? Ó, 58 vezes 3, 8, 16, 24, 15, 174 gramas. Então, certinho, 3. Então, aqui vai ficar 40 vezes 3. Então, era para você ter 120 gramas. Mas, quando você reagiu, isso aqui era para ter sido isso, 100%. O rendimento 100%. Mas, quando você reagiu 174 gramas, ele fala que formou 100 gramas. E ele pergunta, qual é o rendimento dessa reação? Então, como é que você calcula o rendimento? O rendimento vai ser quanto que você formou dividido pela quantidade que era para ter se formado. Então, o rendimento dessa reação vai ser justamente aqui, corta, vai ficar 100 vai ficar 10 dividido por 12. Então, 0, dividido por 100 vai dar 8,3. Então, o rendimento dessa reação vai ser 83%. Vê se vocês entenderam. Bom, se 58 gramas forma 40 gramas, 174 gramas formaria 120 gramas. Por quê? Porque aqui, ó, você multiplicou por 3. Com a lei das reações, as leis das reações de Proust, você tem que conservar, né? Então aqui você também multiplica por 3. Mas ele fala que formou 100 gramas. Então o rendimento aqui não foi de 100%. 120 gramas seria com um rendimento de 100%. Mas quando forma 100 gramas, o rendimento não foi de 100%. O rendimento vai ser a quantidade que formou dividido por que era para ser formado em 100 gramas. Então o rendimento dessa reação foi de 83%. Então tem duas perguntas. A primeira pergunta é quando ele te dá o rendimento e você calcula no final. E a segunda pergunta para rendimento é quando ele pede o rendimento. Então ele vai te dar as quantidades em massa. Então se ele te der a quantidade, sempre quando ele te der a quantidade dos reagentes e a quantidade dos produtos, é questão de rendimento. Porque se ele te deu as duas quantidades, ele vai querer saber o rendimento, porque não foi de 100%, foi de 83%. Porque 100 gramas, quando ele te der todas as massas, ele vai dar as massas dos reagentes e as massas do produto, você já sabe automaticamente que isso é uma pergunta de rendimento.
E você vai ter que calcular o de 100%, e aí pegar o que formou de 100 gramas, dividir pelo quantidade de 100% e vai achar o rendimento de 83%. E ele pergunta isso no estado, qual vai ser o rendimento dessa reação? Então você vai ter que fazer a reação com o valor de 100% e depois dividir esse valor de 100%. Não, você vai ter que dividir a quantidade que formou pelo valor de 100%, que vai dar 83%. Ok? Vamos fazer agora mais uma questão para encerrar esta aula. Bom, esta aula foi a última, né? É a última de estequiometria. Então a gente seguiu os 7 passos toda vez que você começar uma questão de estequiometria, você tem que colocar esses 7 passos aqui, ok? Vamos aqui para a questão 3. Então tem o gás amônia, sempre amônia, mais o hidrogênio, sempre ela, formando a amônia. Sempre tem amônia. Então aqui, ó, não está balanceado, montei a reação, você vai ter que balancear a reação. Então vai ficar aqui, ó, você vai ter que ter 2 aqui, porque aqui tem 1. Então aqui tem 6, aqui você tem 3. Então 1 mol forma 3 mol, que forma 2 mol de amônia. Então ele fala assim, ó, essa reação ocorreu com, ele fala que você tinha, deixa eu ver aqui como é que vai ser essa questão, porque eu só tenho a questão respondida, não tenho a questão, mas eu vou ter que elaborar aqui, vamos lá. Ele fala que ele fala que inicialmente ele tinha o número de mols de N2 era 0,3 e ele fala que o número de mol do gás hidrogênio era 0,9 e ele fala que o número de mols da amônia era 0,6. Então tá tudo balanceado, né? 0,3 mol, mol, 0,3 mol, tem 0,6 mol, 0,9 mol, 0,9 mol, e aqui ele tem 0,6 mol. Aí ele fala que ele tem isso inicialmente, e ele reage com 2 vezes 10 a quinta mol. Então aqui vai ser 6 vezes 10 a quinta. E aqui vai ser... ele pergunta qual vai ser o volume de amônia. Então aqui, ó, ele tem 2 vezes 10 a quinta mol. Aqui ele vai ter 6 vezes 10 a quinta mol. E ele pergunta qual vai ser o volume. E ele fala que essa reação teve um rendimento de 40%. Então, ó, e ele pede o volume primeiramente em mol e depois ele pede a massa em gramas de amônia. Então são 2 perguntas. Vamos calcular primeiro o volume. Se 1 mol gera 2 mol de amônia, então 2 vezes 10 a quinta mol de nitrogênio gera X mol de amônia. Então, X mol
de amônia vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 10 à quinta mol, que vai dar 4 vezes 10 à quinta mol de amônia. Ok, isso com um rendimento de 100%, mas não é o que ocorre, né? Então, o que ocorre de verdade é que a quantidade de amônia, o volume de amônia, o volume de mol de amônia, vezes 0,4, que é 40%, vai dar a quantidade total. Então, 4 vezes 10 à quinta vezes 0,4. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 4, vai ficar 4 vezes 10 à quarta multiplicado por 4. Então, isso aqui vai ser 16 vezes 10 à quarta. Ok? Então, e agora você vai ter, você achou a quantidade em mol, 16 vezes 10 a 4. Então ele pede a massa. A massa vai ser o número de mol vezes a massa molar, né? Massa vezes o emão. Então a massa em gramas vai ser a massa molar, o número de mol vezes a massa molar. A massa molar da amônia é 14, 15, 16, 17 gramas. Então, o número de mols que é 16 vezes 10 à quarta vezes 17. Então a massa em gramas vai ser 16 vezes 17, vai ser... vai ser 16, não, mas vai ter que dar 0,3. Se você tem 1 mol e gera 2 mol de amônia, 2, vezes 10 a mol vai dar X, mas você vai ter que calcular em 40%. Então a quantidade de gramas em amônia vai ser exatamente igual a 16 vezes 17. Aqui dá 30, 36, 42, 7, 3, 10, 11, 6, 1. Então 2, 7, 2. Tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Então a massa em gramas vai ser 272 mil gramas de amônia para essa reação. Se você tiver isso tudo de mol, você consegue isso tudo em gramas, ok? Então, deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Sempre siga esses 7 passos. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, 4 passos, 5, 6, 7 passos para as reações de estequiometria. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.